noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Assim, pastor Marcelo me deixa constrangido. Aí eu vou ter que sair da cidade do amor e vir congregar aqui, porque senão... Gente, eu estou muito feliz, viu? Existe um ditado popular assim, né? Não é bíblico, graças a Deus que não é bíblico, mas eu gosto de falar algumas coisas assim, e eu estou realmente me sentindo como... Quem já ouviu essa expressão de fulano tá igual a pinto no lixo? Quem já ouviu isso aqui? É porque um pintinho no lixo, ele tem tanta coisa no lixo que ele fica tão nervoso, ele fica ciscando, ele não sabe o que faz. E eu estou me sentindo assim, um pinto no lixo, porque eu estou muito feliz. Feliz em estar aqui com vocês, feliz em poder ser um portador da palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu fiz questão, como já estava previsto, né? Eu fui convidado para estar aqui para ministrar hoje pela manhã, como foi feito, e hoje à noite. Mas eu preferi vir para cá na sexta-feira para poder pegar toda a programação. Eu tenho vindo desde sexta-feira direto para cá. Não tenho perdido nada. E aí eu conversando com o Heron, e eu falei, rapaz, eu tenho que chegar aí na sexta-feira porque eu também preciso receber. E olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu tenho recebido muito da parte do Senhor de sexta-feira para cá. Sexta-feira foi um dia poderoso, dia da abertura, foi uma coisa linda. No sábado, né, tivemos aqui ontem, aqui na parte da tarde, duas pessoas também maravilhosas, né, o doutor Alexandre e sua esposa, ministraram aqui poderosamente. À noite também fomos agraciados com a Fabi Oliveira. Então, assim, foi tremendo também. E hoje não foi tão bom, mas igual os outros, mas assim, deu pra gente dar né? Sentimos alguma coisa aqui, um arrepio, coisa do tipo. Mas agora à noite eu creio que você vai receber algo poderoso, não de mim, mas do Senhor, amém? Ah, gente, eu tô feliz demais. Eu não sei se eu prego, se eu choro, se eu me alegro, se eu dou um pulo, se eu falo em mistério. Vou fazer tudo ao mesmo tempo, misturar, joga tudo no liquidificador e vamos ver o que vai dar. Aleluia! Eita glória, queridos. Estou muito feliz que a nossa pastora Andréia hoje está aqui, né? Ela esteve aqui de manhã, depois sumiu. Falei, Senhor, só nós que ficamos? Falei, não, Senhor, não. Aí alguém disse, não, ela tinha um compromisso. Falei, então tá bom, menos mal. Pastor, amo sua vida, viu? É muito bom estar aqui. Pastor Marcelo, que tem nos recebido aqui também com tanto amor, com tanto carinho. E a única coisa que eu posso trazer para vocês aqui, de verdade, além do meu amor, meu carinho, meu respeito, minha gratidão, é convidar vocês para certo dia, ou o dia que vocês quiserem, tá certo? Passar um final de semana na cidade do amor. E isso porque eu amo, hein, Heron? Isso, eles vão ver fogos. Aqui não tem fogos. Lá tem fogos. Uma noite bonita como essa, assim, tu vê umas luzes assim, passando para um lado para o outro. Entendeu? Uma coisa linda, Belfor Roxo. Aquelas praias lindas de Belfor Roxo. Ah, Jesus, tenha misericórdia da minha alma. Aleluias. Queridos, sem mais delongas, eu quero compartilhar algo com vocês. O pastor Marcelo estava falando comigo ali e falou, ué, cadê o homem? Será que ele foi arrebatado? O que aconteceu? Foi porque nós tínhamos realmente, né, a Bíblia vai nos dizer de que o coração do homem, ele faz planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Nós tínhamos algo programado em termos de uma mensagem, desde quando fomos convidados, estamos debaixo de uma oração, orando sempre por esse evento, por essa conferência, e por isso fiz questão de estar aqui na sexta-feira, pegando tudo desde o início. Mas quando foi agora à tarde, o Senhor falou ao meu coração, eu queria trazer uma palavra, e o Senhor mudou o negócio. Mas eu creio que
Se ele mudou é porque ele sabe que talvez seja o que você precisa ouvir. Então eu peço aí só um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Prometo não me estender muito. O pastor Marcelo falou que eu posso ficar falando aqui até meia-noite. E eu falei para ele, jamais faria isso com o povo dessa linda e amada igreja. Prometo devolver o microfone 10 para meia-noite, mas meia-noite jamais. Amém? Brincadeira, lógico, né? Queridos, abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Versículo 1 em diante, vamos ler alguns versículos aqui. Assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1 em diante, diz assim: E, passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E, olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Fecha teus olhos, não a Bíblia. Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. A bem da verdade, Senhor, que nós não temos palavras para Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito nesse lugar, nas nossas vidas. Nós Te louvamos pela vida dessa juventude, desses adolescentes, pela vida de cada um que adentrou por essas portas. Te glorificamos, Senhor, por esses 3 dias de conferências que foram dias assim tremendos sobre nossas vidas. Hoje nós estamos encerrando, Senhor, esta conferência, mas a nossa vida contigo certamente continuará até quando o Senhor vier nos buscar. Estamos aqui, Senhor, no momento da Tua palavra, já louvamos, dançamos, nos alegramos na Tua presença. E entendemos que chegou o momento da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, te faça aquele pedido de sempre, para que Tu venhas repreender agora tudo aquilo que porventura possa tentar atrapalhar os Teus filhos de entenderem, compreenderem e receberem a Tua santa palavra. Fale conosco, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Quem orou comigo, diga! Aleluias. O cenário aqui é um cenário muito lindo, muito bacana, muito importante.
após haver algumas coisas que impactaram ou que impactou o mundo, a nação, acontece agora um episódio marcante e de extrema importância e relevância dentro do seu contexto. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler, fizemos menção de um texto onde Jesus já havia sido crucificado, já havia morrido e agora ele tinha sido sepultado. É de costume dos judeus, eles têm o costume de passar um bálsamo, geralmente nos defuntos, vamos dizer assim. E com Jesus não foi diferente. 3 mulheres se empenharam ou se colocaram à disposição para fazer o tal ato. No que elas estão indo, elas se juntam, se reúnem, compram o aroma, o perfume, e elas vão caminhando em destino ao sepulcro onde colocaram Jesus. No que elas estão indo para o sepulcro, uma fala com a outra: quem é que vai nos ajudar quando chegarmos lá no sepulcro a remover essa pedra, a pedra que tampava, que selava o sepulcro, porque era uma pedra muito grande. Mesmo assim, elas não desistiram de sua missão, mas tinham esse tipo de preocupação em saber quem é que iria remover essa pedra diante da entrada do sepulcro de Jesus. No que elas estão chegando, se aproximando, elas observam de que a pedra já havia sido removida. Elas continuam, e quando elas chegam no sepulcro, que elas olham, se deparam com um jovem. Em outras palavras, em outras versões, traduções, nós vamos ver que esse jovem citado aqui, na versão que tenho, na verdade era um anjo. E esse anjo está sentado de propósito, aguardando as mesmas, as 3. Maria, Salomé e outra Maria. No que elas entram no sepulcro e vê aquele jovem, o anjo, elas se assustam com aquela presença. Imediatamente o anjo percebe que elas estão aterrorizadas e aí diz algo para elas: olha, fique calma, fique tranquila. Vocês vieram aqui fazer o quê? Vocês vieram aqui atrás de Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado e morto? Ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Isso aqui é muito bacana, é muito lindo, porque quando nós olhamos para isso aqui, nós entendemos muitas coisas. Mas o que me pega nesse texto, e foi o que fez com que eu mudasse, no Senhor, porque eu ia falar sobre outra coisa hoje, foi justamente dentro desse texto, o que o anjo diz para essas mulheres. O anjo diz o seguinte: como vocês podem ver, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Agora vocês têm uma missão, as 3. Vão e avisa os discípulos e a Pedro. Amém? Amém? Quem está comigo aqui? Amém? Avisa os discípulos e a Pedro. Quando eu olhei isso essa tarde, eu fiquei muito encafifado com isso. Porque quando os discípulos, pastor Marcelo quando o anjo diz para elas, avisa aos discípulos que Jesus ressuscitou. Mas ele diz, avisa aos discípulos e a Pedro. Aí eu entrei em parafuso. Alguém pode me dizer aqui, o que Pedro era de Jesus? Vou te dar só mais 5 chances para você responder, hein?
Alguém aqui sabe me dizer o que Pedro era de Jesus? Discípulo. E se Pedro é discípulo, por que o anjo disse: avisa aos discípulos e a Pedro? Isso faz sentido para você? Porque para mim não fez. E aí começou eu entrando em parafuso, lá no quarto do Patô. Patô é o Emanuel. Pastor André não pode me ver. Pastor André, ele não pode me ver. Patô. Se eu sair de perto um bocadinho, ele fala: mãe, Patô está indo aonde? Patô está indo aonde? Eu falo: rapaz, vai cuidar da tua vida. Emanuel é uma benção. Por que o anjo falou com as mulheres para darem esse recado? Avisar aos discípulos e a Pedro. Eu comecei a pensar sobre isso. E agora eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Quando o anjo diz para aquelas mulheres falarem, anunciarem aos discípulos, comunicarem aos discípulos e a Pedro, é porque Pedro já não se sentia mais um discípulo de Jesus. Pedro havia se auto-excluído do rol de discípulos de Jesus. Pedro, sozinho. Mas o porquê que ele fez isso? Porque Pedro, ele nega Jesus. No que ele nega Jesus, ele agora, quando o galo canta, ele já não se sente mais digno de ser chamado de discípulo de Jesus. Ninguém sabia, muito menos as mulheres, mas o recado foi dado porque o Senhor, Ele conhece todos nós, amém? Eu não sei o que se passa com você, da mesma forma que você não sabe o que se passa comigo, mas o Senhor, Ele sabe de tudo. E aí, de repente, Ele toca no teu coração e fala: pega essa cesta básica aí e leva lá na casa de fulano. Aí tu fala: que é isso? Que é isso, Senhor? E quando tu olha fulano está na igreja, fulano está rindo, fulano está trabalhando, fulano está rindo, mas a despensa está vazia e ele está rindo. E o Senhor fala com você: pega a cesta básica e leva lá na casa de fulano. Você não entende, porque o estereótipo de fulano não diz que ele está sem nada, mas é porque a alegria dele, a satisfação dele não está na comida, mas está no Senhor. E quando ele confia no Senhor, ele sabe que o Senhor vai providenciar. Por isso ele não para e dá continuidade de fazer aquilo que tem que ser feito em prol do reino. Quem entendeu o que eu falei aqui? O Senhor conhecia a Pedro. Eu gosto muito de Pedro e sinceramente eu acho que eu me identifico e muito com Pedro. Porque Pedro é um camarada que ele foi um protagonista. E por conta do jeito dele, Pedro era um camarada sanguíneo. Pedro era um cara, não tinha papa na língua. E às vezes, meu pastor Marcelo, eu me sinto igual a Pedro. Eu acho que em muito momento eu sou. Acho que todos nós aqui tem um bocadinho de Pedro. Aquela coisa de você, ao mesmo tempo que você está bem, daqui a pouco tu já está lá em cima. Não pisa no meu calo não. Tu não me conhece não, rapaz. Sou homem de Deus, mas Calma, Pedro, calma. Pedro é esse tipo de pessoa. Alguém sanguíneo, alguém meio que nervoso. Mas por conta desse jeito de Pedro, é que ele viveu coisas extraordinárias. Como assim, pastor? Pedro, ele viveu coisas que ninguém viveu. Por conta desse jeito dele. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós vamos ver Pedro, um camarada, é um pescador. Ele é um cara meio ignorante, meio grosso. Ele é pescador.
cara brabo. Eu fico imaginando Pedro, esse é aquele cara sisudo, aquele cara fechada, de poucos amigos. Não pisa no calo dele não, que ele é muito nervoso. Em determinado momento, a Bíblia vai nos dizer, na pesca maravilhosa, diz o texto que Pedro, pescador, que era de fato, diz que passou a noite toda pescando. Se não me falha a memória, está lá em Lucas, capítulo 5, alguma coisa assim, fala sobre a pesca maravilhosa. E ele passou a noite toda pescando, tentando pescar, ele não pesca nada, a noite toda. Jesus chega de manhã cedinho, já estão lavando a rede. O Senhor percebe que eles não tinham pego nada, e aí o Senhor fala: Pedro, entra no barco, chega um pouquinho para lá, só um pouquinho para mais, aí, joga a rede agora. Aí Pedro, que não tem papa na língua, ele fala: Senhor, não leva a mão não. Digo eu agora, né? Estamos aqui conjecturando. Eu fico imaginando Pedro falando: Senhor, na boa, não leva a mão não. Você já pescou o quê? Pedro não tinha papa na língua. Eu só quero dar um pequeno relatório aqui para o senhor. Eu passei a noite toda aqui. É como se Pedro dissesse: meu avô pescou aqui, meu pai pescou aqui, meus tios pescaram aqui e passou para a gente. Eu conheço cada cantinho desse lugar aqui. Já joguei a rede em tudo que é canto. Usei todas as minhas experiências e não pegamos nada. Passamos a noite aqui e não pegamos nada. Mas vou lançar a rede conforme a tua palavra, sobre a tua palavra. Ou seja, a minha experiência eu já usei toda, minhas técnicas, eu já usei tudo aqui. E eu vou jogar porque o senhor está falando. Mas se não vier nada, eu vou te dizer uma coisa: eu avisei. E o Senhor joga. Pedro joga a rede. E do que joga a rede, teve que chamar os outros barquinhos que estavam perto, porque o barquinho dele já estava indo a pique de tanto peixe, a pesca maravilhosa. Mas o porquê que eu me identifico com Pedro? Porque quando ele chega na areia, em terra firme, que ele sai do mar, o texto vai dizer, depois você pode conferir, ele se prostra diante do Senhor e ele fala: Senhor, me deixa de lado, porque eu não sou digno, não. Alguém que, ao mesmo tempo que é explosivo, mas é alguém que reconhece a pessoa de Jesus. E ele reconhece a sua insignificância diante do Senhor. Eu acho isso fantástico na vida de Pedro. Em outra situação, Pedro agora, Jesus está não preocupado, mas ele faz um IBGE. Ele fala: sai aí e pergunta aí para esse povo aí quem eu sou, para eles. E eles saem em campo e perguntando. Quando eles voltam com o resultado da pesquisa, Jesus fala com os seus discípulos: e aí, o que eles estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos: uns falam que tu é o Elias, outro fala que tu é isso, outro fala que tu é assado, outro fala que é assim, outro... Aí o Senhor: tá bom, isso é o que eles estão dizendo. Agora, eles falam do que eles não conhecem, eles não andam comigo. Agora vocês andam comigo. Vocês estão comigo aqui. E vocês, que dizes que eu sou? Os 12 ficaram de boca fechada. Aí quem levanta a mão? Quem levanta a mão? Quem? Está com medo de falar, é? Quem levantou a mão? Pedro. Pedro fala: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu fico imaginando Jesus naquele momento. Jesus fica tão empolgado com Pedro e fala: rapaz, quem te revelou não foi a carne, nem o sangue, não foi homem, não foi ninguém, não foi o WhatsApp, não foi o Google, não foi ninguém que te falou isso, rapaz. Quem te falou quem eu sou foi o... Olha, essa conexão foi incrível, foi direta. Foi o Pai, meu Pai que está nos céus, quem te revelou. E aí o Senhor já libera uma palavra sobre Pedro também. E fala: e eu te chamo, e tu és Pedro.
E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e bababá, e começa a lançar uma palavra sobre a vida de Pedro. No que lança essa palavra, o Senhor continua dando seguimento aos seus ensinamentos, ele falando o que estava para acontecer. O mesmo Pedro, que tinha acabado de ter a revelação dos céus, falou: Senhor, Tu não pode nos deixar, Tu não podes morrer, Senhor. Como é que o Senhor vai morrer e nos deixar? O Senhor olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. No mesmo instante que ele foi usado pelo Senhor, não demorou muito, ele já está dando brecha para o cão. Mas só Pedro que viveu isso. Pedro é uma pessoa extraordinária. Pedro é aquele camarada que viveu o que ninguém jamais viveu. Certa feita, Jesus está pregando para a multidão. Eles tinham que passar para o outro lado do rio, do mar, da margem. Ele fala: está vendo que tem muita gente? O Senhor dá uma ordem e fala assim: olha, faz o seguinte, vocês entram no barco e metem o pé. Se adianta, que eu vou dispensar essa multidão aqui e logo em seguida eu vou atrás de vocês. Eu alcanço vocês. E eles entram no barco e vão embora. Jesus continua na praia e vai liberando o povo. Quando acabou o último, Jesus: agora eu tenho que me encontrar com eles. Diz a palavra do Senhor, de que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. De que forma? Andando sobre as águas. Igual eu estou andando aqui nesse púlpito, o Senhor andando sobre as águas. Só que a hora em que Jesus vai ter com os seus discípulos, já está escuro, já está ventando, já está um negócio meio estreito. A palavra do Senhor vai dizer que quando os discípulos avistam, eles veem um vulto, uma sombra se movendo sobre as águas. Aí alguém no barco teve a brilhante ideia de dizer a seguinte palavra: é um fantasma. No que ele fala isso, é um fantasma, a Bíblia vai dizer de que os discípulos ficam imaginando 12 marmanjos. 12 marmanjos. Abraçadinho, abraçado num barco. Imagine 12. Não, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou brabo mesmo, e que não sei o quê. E aí, não, quando chegar do outro lado e contando aquelas histórias. Porque homem é assim, quando eles se juntam, que é um mais fabuloso que o outro. Aí fica aí, não, porque comigo é assim, e o outro é assim. Quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles não entenderam, não deu para ver, o negócio estava meio escuro. Eu vi um vulto. Tu viu ali? O quê? Eu não vi não. Olha lá, ali. O outro, o que foi, rapaz? Que eles estão olhando ali, ó. Tô vendo um negócio ali, ó. O que é? Olha lá. E tô vendo também. Ih, tá se movendo. O que é aquilo? Não sei. Ih, rapaz, peixe não é. Pô, não, como é que é isso? 12 homens num barquinho, olhando. Jesus vem se aproximando, o desespero bateu. Alguém não resistiu e falou: é um fantasma. E no que falou que é um fantasma, a minha Bíblia, a sua Bíblia, vai dizer que eles gritaram. E não vem dizer, não vai ler assim, e eles olhando Jesus, andando, e tiveram medo e gritaram. Não, eles gritaram. Quem já gritou aqui? Você já gritou? Porque eu já gritei. E não tem esse negócio, mas tu não é homem, sou homem, mas eu grito. Eu estava dentro de um ônibus, lá em Cascadura. Eu estava dentro do ônibus. Se tu não conhece a Cidade do Amor, vai conhecer Cascadura, não vai mesmo? De repente alguém falou assim dentro do ônibus. Escute, foi sério isso. Já tem muito tempo isso. Eu era bem mais novo.
Alguém disse: não adianta, é um assalto. Eu falei: ih, deu ruim. O ônibus não estava muito cheio. Falei: rapaz, e agora? Na época, eu tinha um relógio bonitão. Eu tinha acabado de comprar aquele relógio. Ainda não tinha essa onda de celular, essas coisas. Aí eu estava sentado assim, não tinha ninguém do meu lado. Aí eu fui aqui, ó, rapidinho, com a mãozinha baixa aqui, ó, e fui, né, soltando aqui. Eu falei: vou deixar ele aqui, né? E os caras, não adianta. Os caras entraram, a roleta no ônibus era lá atrás ainda. Os caras pagaram a passagem. Um ficou lá atrás e o outro veio para frente do ônibus, ficou do lado do motorista. Foi ele que estava armado. Ele meteu a mão no trambuco e falou: não adianta, é um assalto, entrega tudo pro meu amigo que está vindo aí. Tinha um policial dentro do ônibus. E eu tô lá preocupado com o meu relógio. Aquele camarada que estava sentado uns 2 bancos à minha frente, ele com certeza policial, né? Eu estou dizendo isso aqui porque, entendendo a profissão de um policial, ele automaticamente fez um mapeamento, ele fez a leitura do ambiente. Ele viu que só quem estava armado era o camarada que estava lá na frente, perto do motorista. O que vinha recolhendo não tinha arma. Ele deve ter olhado isso. E eu estou preocupado com o quê? Com o meu relógio. Meu relógio aqui vai levar meu relógio. Era um Mondane. Nem sei se ainda existe esse negócio. E eu preocupado, mas era bonito meu relógio, tá, pastor? Muito bonito. E eu preocupado com o relógio. De repente esse camarada, eu só vi quando ele levantou. Ele levantou, ele viu que o camarada que estava recolhendo não estava armado, só o camarada que estava aqui perto do motorista, ele já levantou e pegou o que estava com arma. Levantou, pastor. Já quebrando. É assim que a gente fala lá. Aqui, não sei como é que vocês falam aqui não. Lá a gente fala quebrando. Entendeu? Quebrando. Levantou e uau, uau. Quando ele pegou o primeiro, aí eu estava sentado, tentando tirar o relógio. Já esqueci o relógio. Botei a cabeça entre o joelho aqui e fiz o quê? Quem sabe? Hã? Como é que tu acertou? Como é que você adivinhou isso? Gritei. E eu não gritei assim. Não. Eu grito mesmo. A mulher gritando. E eu, ó. E o camarada sapecando, quebrando mesmo. Quando ele virou pro outro, pastor, que estava desarmado, o cara, não, só isso eu escutei. Ele falou, não, tipo assim, tipo, não tô armado, né? Não, o cara não quis saber. Pegou um e pegou o outro. E eu gritei junto com as mulheres, porque as mulheres gritaram, e eu aproveitei o ensejo e botei pra fora. O homem falou assim, fica tranquilo, sou policial, pega seus pertences aí. Como o camarada não tinha nem chego em mim, eu falei, olhei, meu relógio está aqui, vamos vazar. O camarada, o motorista já encostou o ônibus e nós já fomos descendo. O boneco que estava lá na frente, pastor, caiu por cima do capô assim, ó. A gente, para poder descer do ônibus, que descia ele pela frente na época, nós tínhamos que literalmente pular o indivíduo. Já era. Lá a gente fala assim, ó, cerol. Passou. Tem uns que falam assim, CPF cancelado. Pai, mas o meu relógio não levou. E quando eu desci do ônibus, as mulheres já estavam assim, ainda estavam assim, ó, elas andando e o choque, né?
Eu já estava já. Ninguém nem percebeu que eu gritei dentro daquele ônibus. Ninguém nem percebeu. Mas eu gritei. Então, quando eu digo que grita, quando a Bíblia diz que os discípulos gritaram dentro do barquinho, é porque gritaram mesmo. Então, imagine 12 homens dentro de um barquinho gritando. Ele fala assim: eu acho que é um fantasma, Pedro, não, grita, fantasma, desespero, medo, pavor. Tanto é que Jesus fala: calma, eis, sou eu, Senhor. Aí eles, murchou. Mas no que murchou, aí me vem quem? Pedro. Ó Pedro, se és tu mesmo, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Na hora, o Senhor fala o quê? Vem. E quando Ele fala vem, eu fico imaginando. Gente, vocês têm que aprender a ler a Bíblia, tá? Vou falar mesmo, pastor. Vocês têm que aprender a ler a Bíblia. Não pode dizer, aí o Senhor disse vem. Aí Pedro foi andando e afundou. Não, você não é assim que lê a Bíblia. Você tem que imaginar a cena. Quando o Senhor fala vem, você tem que visualizar Pedro descendo do barco. Uau! Pisando sobre as águas. A questão aqui é a seguinte: eu não sei quantos passos Pedro deu sobre as águas, pastor Marcelo. Eu não sei qual foi a distância, se foi 1 metro, se foi 10 metros, se foi 15 metros, se foi meio metro, 50 centímetros, 20 centímetros, eu não sei. Mas Pedro andou sobre as águas. O interessante disso é que o texto vai dizer que quando Pedro está andando, enquanto ele está focado em Jesus, ele está firme, ele vai embora. Mas daqui a pouco ele olhou para o vento, olhou para a chuva, olhou para a água, aí ele saiu do foco e o texto vai dizer que ele vai afundando. Mas no que ele afunda, ele clama pelo Senhor, o Senhor vai lá, dá a mão a ele, fala: homem de pequena fé, e volta com ele para dentro do barco. É por isso que eu gosto de Pedro. Todo mundo fala: não, porque Pedro não teve fé, Pedro afundou. O Pedro deu mole, Pedro saiu do foco, Pedro fez isso, Pedro é aquilo outro. Mas eu quero que você me mostre quem andou sobre as águas além de Jesus e Pedro. Não tem outro. É só eles. Eu fico imaginando os 12, os 11, né? Porque homem é tudo. Homem é complicado. Hoje nós estamos na era do bullying. Imagine nessa época. Os 11. E aí, tá vendo aí o mané? Não, aí o Pedro aí, o mané. Aí, foi querer tirar uma, andar sobre. Afundou, seu mané. Tu afundou, eu vi, tu afundou. Eu vi, manda eu ir ao teu encontro, Senhor. Foi lá fazer gracinha, afundou. Quase morre afogado. E é pescador, hein, mané? E pá, e tal, aquelas coisas. Aí eu fico imaginando a resposta de Pedro. Não, realmente, eu ia afundar. Mas me diz uma coisa. Quem de vocês, os 11 que estão aqui, já teve a experiência de saber o que é andar sobre as águas? Você? E você? Tu já andou? Não tem bullying certo. É por isso que eu gosto de Pedro. Pedro é um camarada sanguíneo, explosivo. E agora Pedro, Jesus está prestes a ser preso. Jesus está prestes a ser preso. E aí vem o soldado, vem Judas,
dá o beijo, aquele quem vai beijar, aquela coisa toda, pá. Os soldados chegam, não sabem quem é Jesus, Jesus pergunta para eles, a quem procurais? Aí fala, Jesus. Quando ele fala, sou eu, o soldado, pá, cai no chão. Eu falei, não é hoje que esse propósito vai se cumprir. Aí ele chega para Judas e fala, faça depressa o que tem que ser feito, meu amigo. Jesus chama Judas de amigo. Vem cá, Judas, faz o que tem que ser feito, e depressa. Aí ele, pá, beija o rosto de Jesus, o soldado, é aquele. Aí vai lá e mete a mão nele. No que mete a mão em Jesus, lá vem quem? Pedro. Pedro mete a mão na espada. Agora, além de ser Pedro, ô Jesus, eu tenho que ficar mais sério, porque eu estou falando a palavra, peraí. Mas eu não consigo. Eu fico imaginando Pedro sanguíneo, Pedro explosivo e capão. Pedro é capão. Por que é capão? Porque o camarada está com uma espada desembainhada. Ele mirou, foi na cabeça de Malco e errou. Porque, sinceramente, pastor, com um cabo de vassoura, mamãe não me errava. E eu ciscava para um lado, para o outro, ela só, quando eu dava uma orelha, prau! Era certeiro, mamãe nunca errou uma vassourada em mim. Não tinha como Pedro errar, não tinha, mas Pedro era capão. Pedro desembainha a espada, quando Malco toca em Jesus, ele vem para dar no quengo de Malco. Ele cortou a orelha de Malco, gente, com uma espada. Não é, Miro? Ele falou, vou só arrancar a orelha. Não vem com essa conversa, não. Ele veio para dar na jugular, dar no pescoço, mas errou e acertou só a orelha de Malco. Decepou a orelha de Malco. Jesus fala, Pedro, faz isso não, menino. Pega essa orelha aqui. Pegou a orelha de Malco e botou no lugar. Fala, fique quieto, rapaz. Tu acha que mesmo que se eu invocar aqui o Pai, ele não ia mandar um montão de anjo aqui e acabar com essa graça aqui? Fica tranquilo, pô, tá tudo certo. Aí Pedro fica murchinho. Poxa, queria te defender, tu nem deixa eu te defender também. Vai embora e segue o curso. Desse momento em diante em que Jesus é preso, ele chega e começa a acompanhar a Jesus de longe. Antes dele ser preso, Jesus ser preso, Jesus tinha anunciado que iria acontecer isso, e aí Pedro chega e fala, não, Senhor, mesmo que alguém te abandone, mesmo que alguém te deixe para trás, eu, Pedrão aqui, jamais vou te abandonar. Eu vou estar contigo, garrado em todo o tempo. Não adianta, eu estou contigo, e o que pegar para tu vai pegar para mim. O Senhor olha para ele e fala, Pedro, Pedrinho, faz isso não, filho. Porque em verdade eu te digo que antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Aí Jesus é preso e Pedro começa a acompanhar Jesus de longe, ao longe, observando tudo que está acontecendo com Jesus. Porém, em um determinado lugar, quando ele chega, Pedro acompanhando a Jesus, ele é reconhecido. Alguém olha para Pedro e fala, tu é um daquele. Tu anda com aquele, eu já te vi com ele. Aí Pedro fala, não, que ele está vendo que o couro está comendo em cima de Jesus. Ele fala, eu vou apanhar igual Jesus? Estou fora, vou nada. Ele falou, não, eu não. Passa mais um instante, ele está em um outro lugar, o pessoal está se aquecendo perto de uma fogueirinha, batendo um papo, comentando, o assunto do momento é a prisão de Jesus, aquela coisa toda. Aí Pedro, que não quer nada, aí quando ele encosta, alguém olha e fala, ei, você é um deles. Tu se veste igualzinho, aí rapaz, vai cuidar da tua vida? Eu não sou não, rapaz, não sou isso não. Passa mais um momento, Pedro mais à frente é reconhecido de novo. Tu fala igual ele. Não sou não. Quando ele nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta. Pedro se lembra do que Jesus havia dito
E aí acaba a vida de Pedro. Pedro agora está arrasado. Pedro se entristece. Pedro não vê mais esperança para ele mesmo. E aí Pedro só vai declinando. Pedro some da Bíblia. No que Pedro some da Bíblia, o Senhor passa por tudo aquilo que nós já sabemos, pelos açoites, pelas vergonhas, coroa de espinho e tudo mais, chibatadas na cruz do Calvário. Vai lá, pede água, dão vinagre, furam o seu lado, sai água. Ih, rapaz, pintam e bordam com Jesus. E Pedro sumiu. Jesus morre. No terceiro dia, Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, as mulheres vão até o sepulcro, encontram o anjo. O anjo diz, vai lá e avisa os discípulos que Jesus ressuscitou, e avisa Pedro também. Quando Jesus ressuscita, passa um pequeno tempo, Jesus agora vai ter com os seus discípulos novamente. Jesus glorificado, ressurreto, volta e vai ter com os seus discípulos. No que ele vai ter com os seus discípulos, é por isso que a gente gosta de tanto de comida. Se tu observar, olha, meu Deus, pensa numa peixada boa assim. Tá na Bíblia isso aí, você pode pesquisar, você vai ver isso aí. Jesus vai ter com os seus discípulos e aí se reúne e tem uma peixada arrumada. Eu gosto de peixe, vocês aqui não gostam não, né? É porque aqui não tem praia, mas se vocês forem em Belfor Roxo, nas praias de lá, a gente pesca muita coisa lá, então todas as casas lá tem muito peixe, assim, muito. Aqui não tem praia não. Chegou da água na boca agora, Jesus. É o que acontece. Jesus está conversando com seus discípulos e à parte Jesus chama a Pedro. Se retira do meio deles assim. E agora Jesus vai ter uma conversa ao pé de ouvido com Pedro. Aleluia. Quando ele vai conversar com Pedro, a primeira coisa que Jesus fala com Pedro é o seguinte: Pedro, tu me ama mais que esses aí? E aí Pedro, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor diz, então apacenta minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes ele falou agora que ama Jesus? Uma. Logo em seguida, após essa pergunta, Jesus refaz a pergunta e fala, cuidado para não perder a rota, hein? Se perder a rota aí, olha aí. Esse celular, eu vou te falar um negócio. Ele chega e pergunta, Jesus pergunta a Pedro de novo, Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. E aí Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Aí o Senhor diz, então apacenta minhas ovelhas. 3-2. O Senhor mais uma vez pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro, Senhor, Senhor, tu sabes. Aí o Senhor fala para ele, então apacenta meus cordeirinhos. 3-3. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes o Senhor o restaurou. É por isso que quando olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele nos justifica. Não adianta, você sabe que eu fui um pudim de cachaça, igual eu falei aqui, porque eu falei, mas você nunca viu, tu nunca tomou nada comigo. Talvez tem pessoas aqui que usavam droga, maconheiro, chincheiro. Era. Mas o Senhor restaurou. Assim como restaurou minha vida. O outro era não sei o que. O Senhor falou, não, vem.
Aí alguém, e principalmente o diabo, o adversário da nossa vida, vai tentar nos acusar. Mas você que quer cantar no louvor, olha o que você fazia. Aí disseste bem, o infeliz. Cramunhão das costas oca. Fazia. Agora eu não faço mais. Porque o Senhor me salvou. Agora a vida de Pedro foi restaurada. Você entende isso? A vida de Pedro foi restaurada. Aquelas acusações, aquelas coisas que ele disse, a negação que ele fez, ele foi restaurado. No que restaura a vida de Pedro, Pedro se torna uma potência nas mãos do Senhor. E nós vamos ver isso logo à frente em Atos dos Apóstolos. Não é no capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Nós vamos ver o que acontece na vida de Pedro. É no capítulo 3. Por que no capítulo 3? Porque no capítulo 3, após o revestimento que ele tem do Espírito Santo, ele vai pregar a palavra. Ah, Jesus! Vem Pedro restaurado. Vem Pedro transformado, cheio do Espírito Santo de Deus. A pregação de Pedro. Ei! Olha para mim aqui. Você que está passando aí, olha aqui. Arrependei-vos. Ele só falou isso. Sabe quantas pessoas se converteram com essa pregação de Pedro? A Bíblia vai dizer, foram mais de 3.000 pessoas. Se bobear, tem gente aqui que nunca não ganhou nem 2 pessoas para Jesus. Mas Pedro ganhou 3.000 almas. Arrependei-vos. Agora, pastor, por que o senhor trouxe essa palavra? O que Deus falou no meu coração aqui, nessa tarde? De que a ressurreição de Jesus, ela aponta para um novo início. A ressurreição de Cristo aponta para um novo começo. A ressurreição de Cristo Jesus aponta para algo novo, um novo ciclo. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei, Jesus, eu tenho que falar. Eu não sei como se encontra a tua vida, meu irmão. E logo no início dessa mensagem, eu usei aqui fiz uma simbologia aqui, né? Aquela hora que eu falei pega a cesta básica e leva na casa de fulano. É porque você não sabe como se encontra aí o teu irmão. Você está sentado do lado de alguém que você não sabe o que está se passando na vida dele. E às vezes tem pessoas que vêm até aqui à frente, que faz alguma coisa. Outros que servem o Senhor de alguma forma, limpando a igreja, na cantina, não sei. Mas está passando por problemas sérios. E talvez o que está passando essa pessoa, talvez o que você esteja vivendo, passando, você não quer deixar isso transparecer. Escute o que eu vou te dizer aqui em nome de Jesus. Não seja esse valentão ou essa valentona. Se você está sofrendo, se você está com dificuldade, peça ajuda. Não tire uma de não, porque eu sou imbatível, porque eu sou... Não faça isso. O que nós acabamos de ministrar aqui, nesta palavra aqui, é que o Senhor está pronto para te resgatar. Te inserir de novo. Jesus amado. Tem pessoas que você olha, aparentemente ela está envolvida, porque está envolvida nisso, está envolvida naquilo, mas ela mesmo não se sente parte daquilo. Ela está só cumprindo protocolos. E a pior coisa que tem para um ser humano é tentar fazer alguma coisa para o homem ver. Não está aguentando, não está gemendo, está sofrendo, mas eu não posso deixar fulana de tal me olhar
eu tenho que mostrar que eu estou por cima da carne seca, eu tenho que mostrar e todo arrebentada. Não. Os jovens, essa peça, eu nunca mais vou esquecer a peça. Essa negócio de plástico, boneco de plástico, esse troço de plástico, cara de plástico, sei lá o que é de plástico. Porque o retrato de muita gente que está dentro da igreja, e essa peça não é para quem está fora, é para quem está dentro. Se você não entendeu, é para quem está dentro. Essa peça do plástico aqui, é para quem está dentro. Aparentemente está fazendo, né? Ó, tá tudo direitinho. Canta, limpa, faz, acontece, tudo direitinho. Mas na hora que é tudo plástico. É falso. E o Senhor quer que nós sejamos verdadeiros diante dEle. Porque Ele me conhece e Ele te conhece. Ele te conhece. E justamente pelo fato dele te conhecer, não adianta você querer mascarar alguma coisa para Ele. A tua preocupação tem que ser com Ele. É por isso que o Senhor falou, olha, avisa os discípulos e avisa Pedro, porque ele é importante para mim. Mas Pedro falou, eu não sou digno. E eu acho muito lindo essa postura de Pedro, dele se auto-excluir. Que é isso, pastor? É verdade, porque ele foi verdadeiro. Diante da falha dele, do erro dele, ele falou, eu não sou digno não. E ele, ficou na dele, no sapatinho. Já neguei, tô fora. E vou seguir minha... Tô fora, vou seguir minha vida, não quero mais saber. Porque não, sabe, não dá mais, eu não posso. Mas se fosse talvez você, no lugar de Pedro, após negar 3 vezes, porque ninguém sabia, só Jesus sabe. E ele fala, foi Jesus que falou com ele, falou, rapaz, olha, tu tá aí todo afoito, todo não sei o quê, dizendo que vai comigo, disposto a morrer, mas eu vou te dizer um negócio, tu vai me negar ainda hoje tu vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Se talvez fosse você no lugar de Pedro, tu ia passar um óleo de peroba na cara. E eu falo mesmo porque eu moro em Belfor Roxo, não gostou, vai me buscar lá, nas praias de Belfor Roxo. Ia passar um óleo de peroba na cara e agir como se nada tivesse acontecido. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, gente. Aleluia. Mas essa não foi a postura de Pedro. É por isso que eu gosto de Pedro. Porque Pedro, ele é sanguíneo, mas ele é verdadeiro. É explosivo. Não, Pedro é muito explosivo. É explosivo sim. Mas ele tem caráter. Ele bota a cara. Quando ele erra, ele reconhece e ponto final. Não leva uma vida de máscara. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Em nome de Jesus. Então nós precisamos entender isso, igreja. O Senhor te conhece. E Ele está sempre pronto. O Senhor, isso aqui é maravilhoso. Ele está sempre pronto e de braços abertos para me receber e receber você. E está sempre, vamos começar de novo, filho, vamos começar. Para começar de novo só depende de você. Para começar de novo não depende do Senhor. Para começar de novo só depende de você. Agora, o quanto você está disponível ou disposto a recomeçar com o Senhor? É recomeçar com Ele, não é com a igreja, não é com o ministério, não é, é com o Senhor. Falar, Senhor, dei mole aí, deu ruim, dei mole, Senhor. Eu sei que tu já sabe, mas eu preciso confessar. Dei mole, deu ruim aqui, deu ruim. E tu sabe que deu ruim, né, Senhor? Mas a partir de agora eu estou fora, eu não quero mais me envolver, vou entregar meu cargo para o pastor, não vou sair da tua presença, vou continuar na igreja, mas vou ficar no banquinho, não quero fazer mais nada. E o Senhor vai falar para você, rapaz, chega para cá, vem cá menina, vem cá. Faz isso não, rapaz, eu te conheço, fica tranquilo, tu me ama? Senhor, eu amo, mas vacilei, não, tu me ama? Amo, então, vai lá e faz a minha obra.
Tu me ama? Amo, Senhor. Então vai lá e continua fazendo o que você estava fazendo. Agora não vacila mais não. Tu me ama mesmo? Amo, Senhor. Então segura a onda. Vamos embora. Mas o inimigo vai falar, não, o inimigo deixa que eu cuido dele, porque ele não tem nem casa. Então já começa por aí. Mas o Senhor quer tratar com você. Você entendeu isso aqui que eu falei? Fica de pé comigo, por favor. Vamos recomeçar? Vamos recomeçar? Eu queria uma canção. Eu queria... Me amas? Tem ciúme de mim. Se não souber, pede a letra lá, pede. Manda botar aqui, vamos cantar todo mundo junto. Se você está disposto a recomeçar. Porque se tem uma coisa que não muda, é o Senhor. Pedro não entendia isso ainda. Mas o Senhor não muda. O amor do Senhor continua o mesmo. Eu falava isso aqui hoje de manhã, né? O nosso amor para com o Senhor altera às vezes, oscila. Mas o amor do Senhor não muda, não. O amor do Senhor é algo contínuo, eterno. Então nessa noite, querido, eu gostaria que você, se você sentir no teu coração aí de vir aqui à frente, porque tem coisas que só você sabe, né? Assim como tem coisas que só eu sei da minha vida. E fica tranquilo, ninguém aqui vai fofocar sobre a sua vida, não. Mas se você sentir no teu coração de que é algo que você possa ter feito e você quer recomeçar, o Senhor quer dizer nessa noite aqui para você de que Jesus, faz comigo não, Jesus. Aleluia, 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 aleluia.